do Sol, depois de Mercúrio, e a gente não vê a superfície de Vênus, porque tem muita nuvem. Então esse desenho aí que tem esse V, né, que tem, as nuvens que formam isso aí. Então é muito legal mesmo. E essa cor é pela alta temperatura, não? Isso. Vênus é o planeta, por incrível que pareça, né, não é Mercúrio que é o planeta mais quente, é Vênus. Porque ele tem muita nuvem e a temperatura na superfície de Vênus chega a 480 graus Celsius e a pressão é 90 vezes a pressão atmosfera da Terra. Então, ou você morre tostado ou amassado. Como é Então, que você vai querer? Como você prefere? Como Não você sei prefere? qual que acontece primeiro. Como você quer morrer hoje? Mas dizem que Vênus é o irmão Irmão, mal, o irmão gêmeo da mal Terra. da Terra, porque É, tem o é mesmo a nossa tamanho. Raquel? É, a gente é Ruth. A gente é a Rutinha? Sim, É. porque tem o mesmo tamanho, tem a Vênus mesma densidade. É muito parecido com a Terra, a história de Vênus é muito parecida com a Terra. Em algum momento na história de Vênus aconteceu algo que podia ter acontecido com a Terra também. Porque o que aconteceu lá em Vênus foi o seguinte: a maior parte dos vulcões, supervulcões que a gente chama, entraram em erupção ao mesmo tempo e jogaram muito gás na atmosfera dele, tanto que ele tem um efeito estufa permanente. E isso poderia ter acontecido na Terra, mas não aconteceu. Então a Terra passou ilesa desse momento aí. Eu li alguma coisa que a cor de Vênus também tinha alguma coisa a ver com os metais, alguma coisa assim, por causa dessa cor de ferrugem que tem em volta. Não tem nada a ver com isso? Aí porque vai depender muito do... Porque a gente não vê a superfície, a gente vê a nuvem. A superfície a gente só tem 10 imagens, porque foram sondas da União Soviética que conseguiram pousar e fazer imagem rapidinho. Pousaram. Só que elas ficaram meia hora só na superfície por causa da pressão e da temperatura. Então elas não duraram muito tempo, mas elas mandaram umas imagens. E aí tem lá, né? Tem toda a composição química dele que dá uma coloração meio... Tem muito dióxido de carbono, monóxido de carbono. Então tem essas coisas que são É horríveis. Desculpa. quanto por cento será? Pode ir, Não. minha parça. Não, de dióxido de carbono? Ah, lá? não, na atmosfera de Vênus? É. Ah, é uma 90 e tanto. Basicamente é dióxido de carbono sim. puro, entendeu? Não, é que Enxofre também tem muito. Tem só só é uma pergunta imbecil, mas quando você diz a pressão, assim, que morreria esmagado, é porque é muito forte pressionando contra o solo, é isso? Isso, porque aqui na Terra a gente está a 1 atm, né? Então a pressão, aqui em São Paulo um pouquinho diferente, né? Mas o nível do mar é 1 atm porque a nossa atmosfera, ela tem uma densidade que ela pressiona a gente com uma certa, né? Tem uma certa pressão em cima da gente. Por isso que a gente consegue viver e tal. Lá em Vênus, o peso da atmosfera em cima de você é 90 vezes o peso da nossa atmosfera. Nossa que bom. Senhora. Então a gente seria esmagado imediatamente. Por quê? Por conta disso, é muito É gás, como se a gente tivesse o muita tempo todo coisa. carregando um elefante, assim, Exatamente. pra andar carregando um... Exatamente. Exato. Eu li que os Caramba. Emirados Árabes estão para mandar algumas sondas para fazer mais estudos de Vênus, né? Vênus vai ser o seguinte: em 2030, nós vamos mandar 3 sondas para lá. Vão ser 2 da NASA. 2030? 2030. Tá. 2 da NASA e uma da Agência Espacial Europeia. Uma chama Veritas, uma chama DaVinci Plus e a outra chama Envision. Porque Vênus tem um negócio muito interessante. Lá na década de 70, o Carl Sagan, né? Todo mundo conhece, o cara, grande divulgador científico, ele era astrônomo também. E ele teve a seguinte ideia: porque na superfície, Vênus é muito quente e a pressão atmosférica é muito grande. Mas tem uma região na nuvem de Vênus que a pressão atmosférica é 1 atm e a temperatura é tipo 30 graus. Ou seja, por conta disso, ele imaginou: será que não pode ter vida nas nuvens de Vênus? Sim. Então você não precisa ter vida Naquela na atmosfera superfície. ali Exatamente. que funciona. Num determinado Nesse lugar. nível ali, tipo a uns 50, 60 quilômetros de altura, pode ter vida, porque tem água, tem vapor d'água, tem a temperatura boa e tem a pressão boa. Ele imaginou isso lá na década de 70. E aí, o ano passado, aconteceu um negócio muito interessante. O pessoal conseguiu medir um elemento chamado fosfina. Fosfina é o seguinte: é o fósforo, né? Só que num isótopo dele lá, uma mistura dele. Aqui na Terra, ele só é produzido por 2 coisas: ou pelo ser humano, ou por empresas que poluem a atmosfera. Ou seja, só por vida. E detectaram fosfina em Vênus. E aí? Quem que tá produzindo? Será que tem vida? Não tem? É. Só que aí depois eles viram que tinha um erro ali na detecção e tudo mais, sabe? Deu
Isso aí tá meio em aberto, assim. Aham. Essas sondas vão lá em 2030 também para isso, Pra para tentar isso. matar a charada. Vênus ele tem muito, é muito mistério. A gente não sabe se tem vulcão ativo ainda ou não tem. Pode ter, a gente não sabe, a gente não consegue ver, Sim. mas existem pistas ali que ele pode ter. Será que Vênus no passado teve um oceano igual ao da Terra? Então a gente também não sabe. Pode ser que ele tenha tido Porque muita os água. caminhos estavam indo assim, né? Dos dois Os planetas. dois estavam muito. Aconteceu. O que aconteceu aqui em Vênus que fez ele ir para outro caminho e não ter nada igual à Terra? Porque era